Olá, quero falar contigo a respeito de um livro físico meu, que está no meu clube de estudos, que é um dos meus favoritos. É o Como Evoluir Espiritualmente em um Mundo de Drogas. Eu acho que você sabe, ou se não sabe, vai ficar sabendo agora, que meus livros, que os meus e-books estão todos gratuitos lá no meu clube. São 14. E todos que eu vou fazendo, eu vou colocando lá. E os livros físicos, aí tem um custo, e também não são meus, são da editora Besouro Box. Mas eu falei com o meu dileto amigo Marco Seda e ele gentilmente cedeu 20% de desconto para quem adquirir meus livros físicos através do meu clube de estudos, colocando Mauro 20. Bom, o livro que eu quero falar para você hoje é o Como Evoluir Espiritualmente em um Mundo de Drogas. É um livro que eu gosto muito, porque ele trata de várias drogas, desde as drogas socialmente aceitas, como aquelas que são não aceitas, aquelas que são consideradas legais, aquelas que são consideradas ilegais, e também outros tipos de droga, o nosso próprio sistema. é, e tem muitas drogas, tem famílias que são uma droga, se digamos, tem pessoas, tem presidentes, tem ditadores, tem muita droga nesse planeta. Também tem muita coisa boa, muita gente boa, muita luz, tem de tudo aqui nesse nosso planeta que nós temos que filtrar. Mas ficando nas drogas socialmente aceitas e que são de extrema gravidade para as pessoas, que é a bebida alcoólica e o cigarro. Então, eu conto toda a história da bebida alcoólica, desde que ela começou até agora, incluindo assim, todas as estratégias de marketing das agências de propaganda que lidam com isso, para convencer as pessoas a beber, a, assim, agregando o ato de beber à felicidade, à alegria, à diversão, entretenimento, com futebol, com festas, com carnaval, com tudo. Eu não sou contra nada de festas, eu não sou uma pessoa triste nem mal-humorada, mas assim há uma associação muito forte, muito forte. Isso vai impregnando o nosso inconsciente e a gente acaba vinculando uma coisa com a outra. Outra coisa muito importante também, e que eu falo ali, é um alerta a todos nós. Eu, particularmente, não, porque aqui em casa não tem aquele barzinho, e aqui em casa ninguém bebe, e tem cerveja, nem vinho, nem champanhe no final do ano. Aqui ninguém bebe. Ninguém bebe não é porque eu obriguei, ninguém bebe porque ninguém bebe. Eu, particularmente, não bebo, né? Bom, mas assim, é difícil uma casa que não tenha bebida, que você lembra de alguma festa familiar que não tenha bebida alcoólica? Para comemorar o nascimento, a aprovação num concurso vestibular, uma festa, ah, seja o que for, um aniversário, Natal, Ano Novo, seja o que for, sempre tem bebida alcoólica. Sempre virou um hábito, é uma rotina. Festa tem que ter bebida, ok? Só que ali tem crianças bem pequenininhas vendo os adultos beberem, tem crianças um pouquinho maiores, tem pré-adolescentes, tem adolescentes, e eles vão impregnando isso no seu inconsciente, que festa tem que ter bebida. E seguem seguindo essa norma, esse padrão, essa regra, digamos assim, para ser feliz, para comemorar tal, a vitória do seu time, ou isso ou aquilo, tem que ter bebida. Bom, só que mais adiante um pouquinho, alguns jovens vão procurar outros tipos de substâncias. Aí entram nas drogas consideradas ilícitas, e aí as famílias entram no desespero e trazem para nós, terapeutas, que o filho está usando maconha, está usando cocaína, está usando crack e tal. Eu penso que o ideal é não usar absolutamente nada, mas em todo caso, aí a gente acaba conversando e muitas vezes eu preciso assim, falar privativamente com o pai, ou com a mãe, ou com os pais e perguntar como é que funcionam as coisas na casa.
E eu lembro uma vez que um, que um pai e uma mãe trouxeram um adolescente e ele chegou com aquela cara que eu também chegava quando meus pais me levavam em terapeuta quando eu era adolescente, com aquela cara de que queria estar em qualquer lugar menos ali. E eu entendi perfeitamente. Bom, e aí o pai criticava, que ele fumava maconha, que ele fumava maconha, que isso, que aquilo outro. E o filho falou assim, mas você bebe o dia inteiro. E o pai, a bebida não é droga. E aí começou aquele bate-boca, tá? Eu fiquei quieto. Depois eu falei privativamente com o pai e falei para ele que, na minha opinião, não era bem assim. Não era bem assim. Droga é droga. Se ela é socialmente aceita, se ela é legal, se ela é ilegal, isso é um rótulo. As drogas legais enriquecem as quadrilhas legalizadas, que são quadrilhas. Na verdade, são quadrilhas. Os fabricantes de bebida, fabricantes de cigarros, são quadrilhas também. Não estou dizendo que são pessoas más, necessariamente, embora sempre existe, mas são quadrilhas. E os governos ganham. Agora, já as drogas ilegais, né, as não socialmente aceitas, também são comandadas por quadrilhas, e aí o governo não ganha. Então, os governos permitem essa e não permitem aquelas. Tem uma grande hipocrisia nisso aí também. Tudo isso eu falo no meu livro também, e eu tenho um capítulo para cada uma. Tem um capítulo para a história da bebida alcoólica, para a história do cigarro, que é um capítulo assim, muito, meu Deus, muito dramático, porque eu conto assim como é que, através do cinema americano, a partir da década de 30, como é que foram convencendo as pessoas a fumar. Primeiro criando aquela figura do que se chamava os galãs, todos fumando, e aí todas as mulheres do mundo queriam que seus homens fumassem, e eles começaram a fumar, porque os galãs fumavam. Depois criaram como é que chamavam naquela época, as vamps, aquelas mulheres maravilhosas, fumando, e aí todas as mulheres quiseram também começar a fumar, e os homens também incentivando. Naquela época não sabiam os prejuízos. Os médicos fumavam no consultório, todo mundo fumava em tudo que era lugar, no elevador, dentro do hospital. Eu não sei exatamente, eu nasci mais adiante, né? Mas mesmo quando eu era criança, adolescente, era assim. Tu ia constar com o médico, ele fumando, tu estava no elevador, 3, 4 pessoas fumando. Não sabia se ainda tantos malefícios, inclusive para os fumantes passivos. Bom, depois começaram a viciar a juventude, os adolescentes, criando essa figura assim do rebelde. O adolescente rebelde tinha que fumar. Fumar era um sinal de rebeldia, só que fumar não é um sinal de rebeldia. Fumar é um sinal de submissão à empresa que fabrica o cigarro. Inverteram tudo. E até hoje muitos adolescentes fumam porque são rebeldes, são contra o sistema. Mas se são contra o sistema, por que fumam? Se o cigarro é uma arma do sistema, ou seja, está invertido. Bom, mas aí começaram a querer viciar as crianças, e aí começaram a vazar na internet textos e documentos, etc., que alguns funcionários não suportaram, e ver os comandantes, os dirigentes dessas empresas já, criando estratégias para começar a viciar as crianças desde pequenininha, então. Lá no meu tempo existia um cigarrinho de chocolate, já existia lá no meu tempo. Depois começaram a querer viciar as crianças. E aí, bom, aí apertaram. Então, hoje em dia, a propaganda do cigarro está bastante limitada. Ainda existe. Você vai a alguns lugares e ainda tem lá os box, tudo, e tem pessoas comprando e fumando. E é difícil de entender como é que pessoas fumam, sabendo que os malefícios todos que vão ocasionar para si. Bom, e tem um outro capítulo sobre a cannabis, tem sobre que é considerada uma planta sagrada, mas assim, mesmo sendo uma planta sagrada, o seu uso sendo muito profano. Tem a cocaína, o crack, e assim vai indo, vai indo, vai indo. E também eu falo depois junto ali, depois não, tudo junto. Quer dizer, esses capítulos são a parte, né? Mas eu falo durante o livro sobre a droga, que é o sistema, famílias, políticas, etc, etc. Então, eu quero, assim, recomendar a você, se você quiser conhecer, adquirir.
Como evoluir espiritualmente em um mundo de drogas, lá no meu clube de estudo, Dr. Mauro Quítico. O valor é R$ 24,90 por mês, que é um valor assim, para pagar as despesas. Porque eu tenho uma equipe, eu tenho uma empresa que trabalha, não para mim, mas assim, que é minha contratada, tem designer, tem. Sabe como é que as coisas funcionam? E tudo tem que pagar, né? E lá dentro tem um curso online da psicologia da reencarnação, com 60 vídeos que eu gravei nesses últimos anos, que eu acho muito bom esse curso online. Tem todos os meus e-books gratuitos, tem o nosso grupo no WhatsApp, tem os meus livros físicos com 20% de desconto, e tudo que eu for criando, e eu crio bastante, eu vou colocando no clube. Então, se você quiser assinar, ou entra no meu WhatsApp, desculpe, no meu Instagram, @Mauro Quítico, e ali tem um Linktree que você pode acessar, ou entra no meu site, mauroquítico.com.br, na página inicial já está lá, meu clube de estudos, só se associar e estamos juntos então. Tá bom? Valeu, um abração, ficamos com Deus, então até mais. Tchau, tchau.